Antes de Jon Hamm ser levado a sério em Hollywood, ele participava de programas de namoro dos anos 90. Ele era só mais um cara tentando ser notado, sem nenhuma indicação real do que estava por vir. Antes de Jon Hamm finalmente entrar em Hollywood, já no fim dos 30, tornou-se Don Draper e redefiniu o papel do protagonista na TV. Meu Deus, eu adoro o Jon Hamm. Antes de Jon Hamm mostrar que era mais que um ator sério, roubando a cena em comédias como Missão Madrinha de Casamento e revelando outro lado no SNL. Antes de Jon Hamm virar estrela de cinema, atuou em Atração Perigosa e Top Gun: Maverick. Antes de viralizar por flagrantes de paparazzi que notaram seu volume e pelo meme dele dançando como se ninguém visse, ele já fazia parte da cultura da internet, o que é enorme para alguém sem redes sociais. O que diferencia a história de Jon Hamm não é só o sucesso, mas o tempo que ele levou para alcançá-lo. Porque antes de Mad Men, antes da fama, antes dos prêmios, bem, Jon Hamm estava prestes a desistir da indústria. São anos de rejeição e empregos ruins, trabalhando em sets de filmes adultos só para se sustentar, indo de audição em audição sem conseguir nada. Numa indústria que dizia, você tem perfil de protagonista, mas quem é você? Não sabemos onde encaixá-lo. Em certo momento ele até deu um prazo para si. Se não acontecesse logo, ele desistiria. Mas quando parecia o fim, tudo mudou. Hoje, Jon Hamm não é só um ator de sucesso, mas um dos mais respeitados da indústria, com carreira que inclui drama, comédia e grandes filmes. Ele apresentou o Saturday Night Live 2 vezes e fez esquetes icônicas como Jon's Hamm, que adoro. Também construiu uma carreira que poucos atores conseguiriam igualar. E por trás desse sucesso há uma história pessoal estranhamente familiar. Se olhar de perto, verá traços de Don Draper no próprio Jon Hamm. Perda, reinvenção, identidade e um homem buscando entender tudo isso sob os olhos do mundo. Como alguém vai de ignorado a dominar Hollywood? Vamos descobrir neste vídeo do Before They Were Famous. Jon Hamm nasceu em 10 de março de 1971 em St. Louis, Missouri, e teria a vida marcada desde cedo por perdas e instabilidade. Os pais dele se divorciaram quando ele tinha 2 anos e ele foi criado pela mãe, que faleceu de câncer quando ele tinha 10. Jon foi morar com o pai e ao entrar na vida adulta também o perdeu. Aos 20 anos assim, ambos os pais já haviam partido. Esse tipo de perda em sequência não criou impulso, criou incerteza. No começo dos 20 e poucos anos, Hamm falou sobre enfrentar depressão séria, tentando descobrir quem era e qual caminho seguir na vida. Ele não tinha muita confiança, não estava pronto para Hollywood e atuar não era o caminho óbvio para ele no início. Ele começou cedo na atuação, interpretando o Ursinho Pooh na primeira série e participando de peças escolares como Godspell, mas não via isso como carreira séria. Nos primeiros anos ele focava no futebol americano e estava indo longe. Frequentou a Universidade do Missouri com bolsa de estudos. Ele estudou inglês e se formou sem um plano definido. Em vez de ir direto para Los Angeles, bem, Jon voltou para casa e se tornou professor de teatro em sua antiga escola. Era a escola John Burroughs, em St. Louis. Uma das alunas naquela época era Ellie Kemper, que depois se tornou estrela por mérito próprio. Nesse período, ele também fazia outros bicos. Estamos falando de dar aula em creche, fazendo o que podia para se manter. Não havia impulso, nenhum burburinho da indústria, apenas uma vida normal. E ele pensava, caramba, meus pais se foram. O que diabos eu estou fazendo aqui? Com o tempo, a paixão pela atuação retornou e aos 24 anos ele decidiu finalmente dar esse passo. Ele saiu de St. Louis e foi para Los Angeles sem contatos ou garantias. O que veio depois é o que torna sua história única. Agora, nos primeiros 3 anos em Los Angeles, Jon Hamm não conseguiu nenhum trabalho, nenhum sequer. Apesar da representação da William Morris Agency, nada virou trabalho e, eventualmente, eles o dispensaram. Foi mais ou menos nessa época que ele participou de um programa de namoro, porque o cara precisava sobreviver. Para se sustentar, ele trabalhou como garçom. Ele aceitava qualquer trabalho que aparecesse. Em certo momento, ele foi assistente de cenografia em filmes adultos. Além disso, tinha outro problema: não se encaixava em nenhum papel. Na época, a maioria dos papéis era para adolescentes ou jovens adultos, e Jon Hamm parecia mais velho, ficando em uma posição intermediária. Velho para papéis jovens, mas ainda sem destaque para papéis adultos. E claro que não dava para ser protagonista se ninguém sabia quem ele era. É nesse momento que muitos atores desistem. Jon então se deu um prazo. Se até os 30 anos ele não emplacasse ou não ganhasse impulso de verdade, estaria fora. Deixaria Los Angeles e colocaria isso para trás.
Agora, chegando perto dos 30 anos bem, não havia absolutamente nada que indicasse que ele estava prestes a deslanchar. Nenhum grande teste, nenhum burburinho, nenhum progresso, apenas um cara ficando sem tempo. Mas finalmente, é claro, ele foi a um teste que mudaria sua vida para sempre. O roteiro era para a série Mad Men, ambientada em uma agência de publicidade dos anos 1960. O personagem para o qual ele fazia teste era Don Draper, um executivo sofisticado e confiante que ocultava uma vida pessoal bem mais complexa. Muitos não percebem como era improvável John conseguir o papel, já que ele não era a escolha óbvia, nem um ator conhecido. Na verdade, ele estava competindo com mais de 80 outros candidatos, muitos deles mais estabelecidos, nomes mais reconhecidos. O próprio John admitiu que não achava que conseguiria o papel. Ele supôs que o papel iria para alguém com um histórico comprovado, alguém já estabelecido no cinema ou na televisão. Mas em vez disso, continuou indo a teste após teste, explicando sua visão do personagem e por que poderia interpretá-lo. Até os criadores da série estavam inseguros no início. Havia dúvidas se ele era bonito demais para o papel e não se encaixava no perfil típico de um protagonista em dificuldades. Mas o que o destacou foi algo mais profundo. O criador da série reconheceu que Jon Hamm havia perdido os pais ainda jovem, e essa vivência refletia o peso emocional de Don Draper. Daí veio a profundidade de sua atuação. John passou a se inspirar na vida real, não só a interpretar Don Draper. Sensação de isolamento, pressão interna e carregar um peso enquanto mostra outra imagem ao mundo. Isso não eram só escolhas de atuação, eram pessoais. Quando Mad Men estreou em 2007, não foi um sucesso imediato, mas conquistou um público fiel, respeito da crítica e reconhecimento pelo trabalho especial de Hamm. Críticos logo destacaram sua atuação, chamando-o de estrela em ascensão, o tipo de protagonista que define uma série. Com o tempo vieram os prêmios. Ele ganhou um Globo de Ouro no início da série e foi indicado ao Emmy ano após ano. Após mais de uma década de indicações, ele finalmente levou para casa o Emmy de melhor ator principal. E foi nesse momento que tudo mudou. Jon Hamm deixou de ser o ator sem papéis e virou o mais desejado por todos. Quase imediatamente surgiram papéis no cinema, mas muitos queriam que ele fosse Don Draper novamente. Mesma época, energia, fumando e bebendo. E John decidiu conscientemente se afastar disso. Isso torna o próximo passo crucial. Em 2010, ele atua em Atração Perigosa, de Ben Affleck, como um agente do FBI, totalmente oposto a Don Draper. Sem charme, sem o publicitário de fala suave, só alguém direto, agressivo, pé no chão e que segue regras. Mas aí veio a surpresa com Missão Madrinha de Casamento. Quero dizer, em uma comédia repleta de mulheres engraçadas, bem, Jon Hamm rouba a cena. Essa comédia traz Jon Hamm como um personagem egocêntrico e arrogante, que se acha charmoso, mas não é. É constrangedor, desconfortável e incrivelmente engraçado. Esse papel mostrou algo importante. Ele não era só Don Draper, também sabia fazer comédia e podia atuar no cinema. Ele transitava entre gêneros com facilidade, algo raro entre atores. O homem que quase desistiu da carreira aos 30 anos se tornou um dos mais requisitados de Hollywood. Um dos maiores contrastes entre Jon Hamm e seu personagem famoso é sua vida pessoal. Agora, nas telas, Don Draper era famoso por casos frequentes, relacionamentos instáveis e vida dupla. Fora das telas, Jon Hamm teve um relacionamento longo que durou quase 20 anos. Ele namorou a atriz e roteirista Jennifer Westfeldt por cerca de 18 anos após se conhecerem no fim dos anos 1990, morando juntos em Los Angeles. Eles trabalharam juntos e tiveram um relacionamento mais discreto que outros atores do mesmo nível. Em 2015, o relacionamento chegou ao fim e esse mesmo ano também marcou a conclusão de Mad Men. Imagine que foi uma grande mudança encerrar simultaneamente um capítulo profissional e pessoal. Agora, anos depois, John começou um relacionamento com a atriz Ana Ozélio, mas os dois se conheceram originalmente no set de Mad Men em um dos últimos episódios, quando ela era recepcionista no centro de retiro. O relacionamento deles se tornou público anos após o fim da série, e eles se casaram recentemente, e a diferença de idade entre eles é de 17 anos. Após Mad Men, John ocupou uma posição diferente na indústria, sem mais disputar papéis iniciais. Agora ele era cotado para papéis principais e de apoio em filmes e TV, recebendo projetos diretamente de agências e produtores. Se algo não desse certo, ele fazia trabalhos para Skip the Dishes. Financeiramente, isso resultou em ganhos bem maiores do que no início da carreira. Agora, embora os salários exatos por projeto variem, bem, John passou a fazer parte de um grupo de atores capazes de exigir uma compensação substancial, tanto para trabalhos em televisão, cinema, quanto em comerciais.
Atualmente, ele mora em Los Angeles, incluindo uma casa em Los Feliz, avaliada em cerca de 3,5 milhões de dólares. Mesmo neste estágio, Hamm continuou buscando papéis que, no final das contas, não conseguiu conquistar. Como muitos atores, ele seguiu em um processo competitivo de seleção para vários projetos, mostrando que sua carreira não eliminou a concorrência, apenas alterou o nível de disputa. Agora, se vocês já viram Jon Hamm no set do Saturday Night Live, foi aí que eu realmente me apaixonei por Jon Hamm. Eles fizeram um quadro conhecido como Jon Hamm's Jon Hamm, onde você pode comer presunto no banheiro. E isso me fez rir demais, é tão idiota que chega a ser engraçado. A capacidade de alternar gêneros marcou a segunda metade da carreira dele. Jon construiu uma filmografia variada, combinando projetos de estúdio e papéis focados em personagens, sem se limitar a um só tipo de papel. Agora ele atuou em filmes como Te Peguei, com papel cômico, e em Arremesso de Ouro. Ele foi protagonista em um drama esportivo tradicional e também teve papel fundamental em Top Gun: Maverick, o maior sucesso de bilheteria recente para o público indiano, arrecadando mais de $1 bilhão. Isso reintroduziu Jon Hamm ao público global em outra produção de grande estúdio. Recentemente, Jon Hamm retornou à TV como protagonista em Friends and Neighbors na Apple TV, mantendo papéis centrais em vez de voltar a papéis coadjuvantes. O que também o diferencia hoje é sua baixa dependência de presença online direta. Jon Hamm não mantém uma conta ativa em redes sociais, o que é incomum para atores do seu nível. Apesar disso, ele continua a gerar atenção através do seu trabalho. Isso ficou claro recentemente quando uma cena dele dançando em um de seus projetos viralizou em várias plataformas online, sem promoção direta dele. Neste estágio, a carreira dele mostra longevidade sem estar ligada a um só papel. Apesar de Don Draper ser seu papel mais marcante, Jon Hamm segue atuando de forma constante na TV, cinema e comédia, sem reinventar sua imagem ou buscar visibilidade contínua. A carreira dele se destaca pelo local e momento em que começou. Ao contrário de muitos atores que atingem o auge cedo, Jon Hamm se firmou mais tarde e depois ganhou impulso com um único papel marcante, mas expandiu sua carreira em vários formatos. O resultado é uma carreira ativa e relevante além do sucesso inicial, sustentada por convites frequentes, variedade de papéis e demanda contínua na indústria. De trabalhar em sets pornôs a virar astro de Hollywood e meme viral, o que Jon Hamm não consegue fazer? Me diga qual é o seu projeto favorito do Jon Hamm nos comentários aqui embaixo e eu vejo vocês em outro vídeo.